Amém? Em pé ainda. Salmos 145, no verso 19. É um depois daquele que a gente abriu o culto hoje. Salmo 145, 19. Diz assim: Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Amém. Pode sentar. Como eu estava dizendo, muitas vezes nós sonhamos com algumas coisas, nós desejamos algumas coisas, nós ansiamos por algumas coisas. Isso é normal. Não existe nada anormal em sonhar, em desejar, em querer. Ok? Mas muitas vezes nós condicionamos isso a Deus. Nós achamos porque é a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus. Mas eu quero. Então, se eu quero, Deus, cumpre aí, Deus. Faz aí, Deus. E a gente condiciona uma vontade nossa para Deus. Só que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a vontade que arde no nosso coração não é a vontade que arde no coração de Deus. Puxa vida, que triste, né? E aí a palavra de Deus diz, como nós lemos aqui, no Salmo 145, que Ele realiza o desejo daqueles que o temem. Você fala assim, pô, espera aí, Tiago. Você acabou de falar que muitas vezes, ou na maioria, Deus não cumpre o desejo do nosso coração. Mas a palavra está dizendo que Deus realiza. Se nós formos ler lá em Mateus, Marcos, também fala a mesma coisa. Pede, vocês ainda não pediram. Jesus falando com os discípulos. Mas quando vocês pedirem, será cumprido. Será dado. E aí a gente não entende, a gente pinça esse versículo da Bíblia, e a gente escreve ele lá no nosso, sei lá, na tela do nosso computador lá, digita lá, e deixa salvo lá, dizendo o seguinte: Deus vai me dar aquilo que eu desejo. E está lá, para por aí o versículo. Só que nós esquecemos de ler até o final, que diz assim: para aqueles que o temem, para aqueles que creem nele. Não é para qualquer um. Ele fala assim: não, mas eu creio, eu temo ao Senhor. Ok, eu também procuro, muitas vezes. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Fala sobre a parábola do semeador. Diz assim, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos e para mais uma multidão, mas imagine uma multidão, que Jesus não dava mais para ficar ali na praia. Ele estava sentadinho ali na beira da praia, na beira-mar, como diz aqui a palavra, e se juntou uma multidão tão grande, que ele teve que sair, ir para um barco, afastar um pouco, alguns metros aqui da beira da água,
para conseguir falar com aquele povo. As pessoas ansiavam por Jesus. As pessoas queriam ver Jesus. Só que muitas dessas pessoas que estavam ali na praia, elas só queriam ter o que Jesus podia dar. Elas só queriam receber aquilo que Ele dava. Elas só estavam atrás dos seus interesses, das suas necessidades. E aí, um tempo atrás, o apóstolo, pregando, ele falou exatamente sobre isso. Muitas vezes, também na grande maioria das vezes, nós, as pessoas, vêm a Deus, procuram a Deus por uma necessidade. Ah, não sei quem está doente. Vai lá, pede lá para o pastor orar. Ah, não sei quem lá. Ah, vai lá. Ah, eu estou precisando de alguma coisa. Acabou o dinheiro, não sei mais o que fazer. Corre para a igreja, busca Deus. E o ser humano, ele está condicionado, infelizmente, a buscar a Deus quando ele precisa de algo. Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive na França. Eu fui conversar com jovens na França, 2 jovens na França, que não eram cristãos, mas em nome de Jesus vão ser um dia, se já não são. E eles falando para mim, e eles falavam, eu falando que era evangélico, que queria em Deus, que tinha tal, e eles falavam assim, caramba, aqui é meio difícil, sabe, aqui o pessoal não tem muita igreja assim, tem tal, mas não tem, o pessoal não vai. E aí eu consegui entender que o ritmo de vida deles é completamente outro. Eles têm disponível na mão deles ali, de certa maneira, dinheiro, jovens de 20 e poucos anos, ganhando algumas centenas de euros lá por semana, por mês. E ok, hoje eu quero ir no restaurante chique, ele vai. Amanhã eu quero ir na baladinha chique, ele vai. Amanhã tem uma festinha, ele vai. Amanhã vai ter um evento, não sei que lá, sei lá, uma marca famosa qualquer, de qualquer coisa aí, de esportes, ele vai. E eu falei, puxa vida, né? É tão diferente de nós, porque a gente passa por tantas situações aqui, de tudo, que acaba nos levando de um jeito para o outro para Deus, tomando umas porradas na orelha lá, e isso nos leva a Deus. Eu falei, mas não é possível que essas pessoas não sintam sede, sabe, não sintam falta. E aí eu comecei a falar sobre sentimento. Comecei a falar sobre namoro, comecei a falar sobre casamento. Pronto. O menino que estava comigo, o jovem, ele já murchou na hora. Parecia que tinha ido embora. Ele tinha acabado de terminar com a namorada dele, que era espanhola, alguma coisa assim, e ela tinha ido embora, blá, 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 blá. E a menina que estava com ele, que estava comigo ali, eu comecei a falar sobre corte, sobre compromisso, comecei a falar sobre o que eu estava vivendo naquele momento, antes, pré-casamento. E aquela menina no meio lá de uma lanchonete lá, começou a chorar. Começou a encher os olhos de lágrima, e o cara moadinho do ladinho dela, assim também, não abriu a boca, mas você via que ele estava sendo tocado. E eu falei, olha, essas pessoas precisam de Deus como nós precisamos de Deus. Só que elas camuflam isso como? Elas têm condições, ok, então elas vão viver. Esse negócio aí de relacionamento, deixa para depois, eu vou curtir minha vida agora. Porque eu posso curtir minha vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho onde ir, eu tenho amigos, eu tenho o que fazer. Então eu vou curtir minha vida hoje. Mas quando eu parei 15 minutos, 20 minutos, e começamos a falar sobre coisas que todos nós desejamos aqui, a frustração era clara no rosto deles. A menina chegou para mim e falou assim, cara, como eu quero viver isso um dia na minha vida. Eu falei, você pode. Você pode. Eu estou vivendo, você também pode. E eu estou usando esse exemplo exatamente por quê? Porque nós somos carentes de Deus. De novo, nós sempre condicionamos as nossas necessidades e as nossas vontades para Deus. E esse é um modo que Deus encontra de nos aproximar dEle. Esse é um modo que Deus usa para que a gente se volte para Ele. Em reuniões passadas dos lares, a gente falou sobre isso, sobre entendermos
que todas as situações da nossa vida nos levam a Deus, ou deveriam nos levar a Deus. Mas eu estou passando fome, isso tem que te levar para Deus. Mas eu não tenho emprego, isso tem que te levar para Deus. Mas eu tenho um emprego muito bom, isso tem que te levar para Deus. Mas eu casei e estou feliz pra caramba. Ok, isso tem que te aproximar de Deus. Não importa a situação, boa, média, ruim, tanto faz, ela tem que nos aproximar de Deus. Essa é a condição. Nós temos que chegar a Deus, porque nada acontece por acaso na vida dos crentes, na vida daquele que crê em Deus. Absolutamente nada. Não existe por acaso, não existe destino na vida de um crente. Sabe, a única pessoa, ou a única coisa que pode afastar o querer de Deus na minha vida, sou eu mesmo. Eu posso afastar o querer de Deus da minha vida. Eu posso negar isso. Mas o meu vizinho do lado, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, eu não sei quem, não pode te afastar de Deus. O único que te afasta de Deus é você mesmo. O único que me afasta de Deus sou eu. Eu, por muito tempo, pensei assim, o dia que eu casar, aí a coisa vai mudar. Porque aí eu vou estar na minha casa, eu vou estar com a minha esposa, e aí eu vou fazer as coisas do meu jeito. Aí eu vou poder orar, jejuar, eu vou poder ficar a madrugada inteira orando, eu vou poder tocar até de manhã, blá, 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 blá. E aí, eu casei, show, uma parte foi boa. Minha esposa não me afasta de Deus. Quem me afasta das coisas que eu desejava fazer sou eu mesmo. A minha opção é minha. Agora eu penso lá atrás e falo, nossa, como eu perdi tempo, né, pensando que eu poderia fazer agora. Eu poderia ter feito lá atrás também. E como eu perco tempo agora, já que eu pensei lá atrás e queria tanto fazer isso, e muitas vezes não faço. Olha como a nossa mente nos engana. Olha como o nosso sentimento nos engana. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade, o nosso ideal, nossa meta em alguém, em algo ou em uma situação. E aí quando a gente consegue isso, nada muda. Você pode estar pensando assim, mas o dia que eu estiver em cima de um púlpito, o dia que eu pegar um microfone na mão e for pregar para uma multidão, aí eu vou começar a estudar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler livro, eu vou ler... Se você não pegar agora, se você não ler agora, se você não aprender agora, quando você estiver aqui em cima, você vai sofrer muito mais. Muito mais. Eu posso te garantir isso. Experiência própria. Então não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não pense que quando você mudar de emprego, quando você conseguir um emprego, quando você conseguir um carro para vir para o culto, as coisas vão ser diferentes. Eu não vou chegar atrasado, eu não vou embora lá. Balela, quando você conseguir um carro é capaz de você não querer sair de casa porque está chovendo. Você não vai querer sair de casa porque você não quer gastar gasolina. Ou você não vai para outro lugar mais longe, porque agora você tem um carro. Exemplos. Mas entendam, que tudo tem que nos levar para Deus. Como nós lemos aqui nessa parábola, vou continuar lendo aqui. E aí Jesus começa a falar, Jesus pega os discípulos, aproxima-se dos discípulos e começa a explicar o que ele tinha falado em parábola. Versículo 18, Mateus 13, 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que cai em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas
a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que cai em terra boa, este é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aqui Jesus é muito claro com os seus discípulos. Quantas vezes nós estamos vivendo, não no último exemplo aqui, da semente que cai em terra boa, mas quantas vezes nós estamos vivendo entre os espinhos, como diz aqui, que a palavra vem, mas ela é sufocada por causa da nossa vida, ela é sufocada por causa dos desejos dos nossos corações, que não são os mesmos desejos de Deus, que os anseios da nossa vida, que não são os anseios que Deus tem para a nossa vida, e isso nos frustra, isso nos faz crentes frustrados, homens e mulheres, jovens, tanto faz a idade, mas que vão viver dentro de uma igreja frustrados. Sabe por quê? Porque tem um desejo no coração que não é cumprido. Mas eu queria tanto, eu vivo para isso. Então, não deveria. Viva para Deus. Porque se nós realmente recebermos a palavra de Deus, e como nós temos falado aqui em diversos cultos, diversas reuniões, a palavra tem sido semeada. Não dá para negar que a palavra tem sido semeada neste lugar. Só que onde ela tem sido semeada? Será que ela tem sido semeada no terreno pedregoso? Será que ela tem sido semeada na ponta da estrada ali, onde os pássaros vão pegar rapidamente e vão levar embora? Onde tem sido semeada a palavra? Se a palavra estiver sendo semeada em terra boa, nós vamos colher. E aí, o que nós vamos colher pode não ser aquilo que a gente esperava colher. Vocês conseguem entender isso? Isso tem a ver, de novo, com o desejo do nosso coração. Às vezes nós pedimos tanto, nós falamos tanto com Deus alguma coisa, só que aquilo não é o desejo de Deus, não é o melhor de Deus. E aí quando nós recebemos algo de Deus, olha só a miséria do nosso coração. Nós recebemos de Deus, nós falamos, isso? Puxa, mas eu queria tanto aquilo. Vocês querem um exemplo? O povo está lá no Egito, é liberto do Egito. Eles vão para o deserto, eles não têm o que comer mais, acabou. Aí Deus milagrosamente faz cair pão do céu, o maná do céu. Algo que eles nunca tinham visto antes na vida deles. Eles pegam aquilo, começam a comer por uns dias, passam alguns dias, um se levanta e fala o seguinte, eu não aguento mais comer esse pãozinho meio insosso. Como eu queria uma carne, poxa, como lá no Egito eu era feliz, eu comia lá, eu apanhava um pouquinho, ok, mas eu era feliz, eu comia lá uma carninha. Eles estavam vivendo um milagre de Deus. A roupa deles não estragava, não apodrecia. Durante o dia tinha uma nuvem ali para cobrir do sol. Durante a noite tinha uma coluna de fogo para guiá-los. E mesmo assim, eles olhavam e falavam assim, poxa, como eu não queria isso. Como eu queria aquilo ali. Olha como é gostosa aquela codorna aqui. Aí você olha, nossa, como esse povo era pecador. Meu Deus, como esse povo era ingrato. Vamos olhar para a nossa vida. Nós lemos aqui agora na oferta, 1 Pedro, entregue a sua ansiedade para Deus, que Ele já tem cuidado de vós. A palavra de Deus não mente, Ele já tem cuidado da sua vida. Nós já estamos vivendo um milagre. Talvez você não entenda isso, talvez você não consiga viver com os seus olhos carnais, mas você está aqui essa noite, é um milagre de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Os caminhos do Senhor te trouxeram aqui essa noite. Isso é um milagre de Deus. É o agir de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente olha e fala assim, poxa, mas eu queria tanto estar, sei lá, em outro lugar. Ou eu não queria estar aqui. Ou, puxa Deus, mas você está falando isso de novo. Eu queria ouvir outra coisa. Eu não queria mais ouvir isso. Vamos a um outro exemplo. Abra sua Bíblia comigo.
Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 25. Marcos 7, 25. Nós vamos ver a história de uma mulher que era sírio-fenícia. E só para vocês entenderem o que essa mulher representava para o povo judeu. Eles eram descendentes, este povo, de Jezabel. A mesma Jezabel lá do Antigo Testamento, de Acabe, de Elias. Lembra? Esse povo aqui eram descendentes de Jezabel. Por causa de Jezabel, aconteceu tanta coisa ruim. Porque ela começou a adorar outros deuses, ela dividiu o povo e arrebentou o negócio. Então o povo não gostava mesmo. Tinha algo histórico, algo religioso. Tinha uma separação já. Esse povo não. Esse povo sim. E aí vamos ler aqui a partir do versículo 25. Diz assim: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Depois, pois, não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos imaginar agora. Imagina, você chega na sua casa essa noite, você dobra o seu joelho lá do lado da sua cama, fala: Jesus, Jesus, eu queria tanto, Pai, olha, não é por mim não, Pai, abençoa ali a minha filha, como essa mulher, ela está precisando, ela está doente. E aí você está lá quietinho orando, e aí vem uma resposta assim: não, não vou, porque essa palavra não é para você, essa palavra é para os meus filhos, não é para vocês, cachorrinhos. Acho que se fosse comigo, eu disse: não quero mais Jesus, não é Jesus, sai Satanás. Qual seria a tua reação a isso aqui? É Jesus face a face falando que você é um cachorrinho, ou te comparando com um. Fala: nossa, mas Jesus, como assim? Vocês, imaginem comigo, essa mulher deve ter ouvido falar muito de Jesus. Para ela poder chegar ali, ela não era do povo. Então ela tinha ouvido falar de milagres, de maravilhas que Jesus estava fazendo. E ela, imagino eu, que ela ficou sabendo assim: todo mundo que chegou nele, todos que chegaram nele, receberam dele alguma coisa. Então foram curados, foram expulsos os demônios, todos. Eu também, você, eu tenho certeza. Eu creio que ela tinha convicção que Jesus ia falar assim: olha, mulher, pode ir para casa que sua filha está curada, está livre. Mas a primeira resposta de Jesus para ela foi: essa palavra não é para você, é para os meus filhos. Caramba! Entenda, eu não sei se você consegue entender a gravidade. O coração dela ansiava e desejava algo de Deus. Deus, eu quero que minha filha seja curada, seja liberta. E a primeira palavra que Jesus vira para ela e fala não é para você. Tipo, vai embora. Ainda não é tempo. Pode ir embora. Acho que se fosse eu tinha ido embora, tinha me frustrado, saído da igreja. É verdade, qual seria a nossa reação? A gente às vezes lê isso e dá uma viajada na maionese, nossa, Não, se coloca, eu não vou falar nem de Jesus. Você vai procurar o pastor, o apóstolo, ou a apóstola, as mulheres, e aí você está lá cheio de esperança no coração, que você quer alguma coisa, ela chega lá e falou o seguinte: sai daqui, sai daqui que eu não quero falar com você hoje não, vai. Mais para frente a gente conversa, tchau. Eu duvido que você ia chegar aqui 6 horas da noite amanhã no culto. Você nunca mais aparecia aqui. É ou não é?
Ou essa não é a verdade do nosso coração? Olha a reação dessa mulher. Versículo 28. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Vocês entendem? A maravilha que é a palavra. Ela toma uma invertida, ela toma um direto, né, no queixo ali, que era para dar nocaute, não era para levantar mais. Aí ela levanta meia tortinha ainda e fala: Jesus, ok, mas mesmo eu, o pior, o vermezinho, o que não merece nada, eu vou me contentar com as migalhazinhas que caírem, não é para mim não, mas se você orar por ela aqui, estender a mão e eu estiver do ladinho, e sobrar uma faisquinha, eu quero, eu desejo, eu anseio. E agora eu pergunto para vocês, que tipo de terra essa mulher tinha? Será que a semente que Jesus estava plantando semeou naquele coração? Será que ela entendeu o que era Jesus? Jesus não estava ali para cumprir a vontade do coração dela. Jesus estava ali para glorificar o nome do Pai. Nós muitas vezes confundimos o que é Deus para nós, o que nós somos para Deus. Isso não pode mais. Nós muitas vezes nos frustramos porque nós entendemos e imaginamos que nós somos o centro das atenções de Deus. E aí eu tenho uma notícia ruim para você. Nós não somos. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos. Deus opera com amor e com justiça para que o nome de Deus seja glorificado nessa terra. E nós fazemos parte disso. Ontem no culto nós falamos, o pastor Jeter falou sobre a importância lá do camaradinha que foi orar por Paulo e por Paulo. É isso. Acabou ali. Não pode ter acontecido mais nada na vida daquela pessoa, daquele cara. Mas o que Paulo foi para o ministério? Quanto nós estamos dispostos a permitir que Deus nos use? Aí nós vamos voltar para a mesma palavra. O que é usar? Eu uso isso aqui, ok, já me serviu, marcou a minha página. Eu não vou precisar dessa página amanhã. Pronto. Não me serve para nada. Eu já usei. E aí? Nós estamos dispostos a sermos usados por Deus? Lógico que Deus não vai fazer isso com a gente, rasgar e jogar fora. Mas o que nós temos que entender é que as vontades e os anseios do nosso coração, os desejos da nossa vida, elas vão se cumprir, preste atenção, quando a nossa mente e o nosso coração estiverem alinhados com a mente e com o coração de Deus. Quando eu vejo essa palavra, eu leio esta ou outras palavras dizendo que Deus cumpre o desejo do nosso coração. Eu só consigo entender que Ele cumpre o desejo do nosso coração, como diz aqui em Salmos que nós lemos, se nós temermos a Ele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se a nossa vida estiver alinhada com a dEle. Se a nossa vontade for a vontade dEle. Quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos em sintonia com Deus, as coisas que nos eram importantes não vão ser mais importantes. Aquelas coisas que nos impediam de buscar a Deus, não vão nos impedir de buscar a Deus. Porque nós estaremos olhando face a face para Ele. E aí, se vier uma resposta torta, contrária, isso não vai nos tirar da presença de Deus. Isso não vai nos tirar da igreja. Gente, pelo amor de Deus,
Escutem isso, entendam isso. Existem muitos jovens aqui. Muitos jovens aqui. Quantas pessoas eu já vi entrar por essa porta da igreja, pela nossa igreja, e eles chegam e falam o seguinte: na igreja que eu estava, a visão era meio estranha, as coisas não aconteciam do jeito que eu achava que deveria ser, e blá, 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 blá. Você fala, tá bom, amigão, senta aí. Aí você vira para ela assim: isso aí, se continuar assim, não dura um mês. Não fica um mês aqui. Uma vez chegou um camaradinha para tocar, que tocava, e chegou, já falou: não, mas aqui, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o pastor Gério chegamos nele, chamando ele de lado, falando: amigão, o negócio é o seguinte, como é que está a sua vida, velho? Como é que está a sua vida? E aí? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Isso. Talvez. Então, vamos lá. Você quer tocar? Legal, a gente também está querendo que você toque com a gente. Mas tem que acertar a sua vida. Não dá para subir de qualquer jeito. Uma outra vez, tinha um camaradinha que detonava no violão. Detona até hoje, lá na terra dele, lá, sei lá onde ele está. Mas não queria nada com Deus. Estava lá, num casamento todo estrupiado, não estava querendo nada com nada. Como que pode? Como que dá? Não dá liga. Não dá liga. Não tem como. E aí o que aconteceu? Amigão, senta um pouquinho ali naquele banco ali que você precisa acertar a sua vida. Não tem jeito. O que aconteceu? Cadê? Está aqui hoje? Não está. Sabe por quê? Porque a gente ainda deseja cumprir aquilo que a gente quer. A gente acha que Deus vai aceitar aquilo que a gente acha que é bom. Saul fez isso. O profeta chegou para ele e falou o seguinte: olha, você vai lá, você vai guerrear e você vai matar todos e tudo. Tudo. Eu não quero nada daquela terra. Saul chega lá, olha, vê lá os gados bonitos. Mas espera aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses animais lindos, acho que nem na minha terra eu tenho animais tão bonitos que nem esse, e eu vou sacrificar para Deus. Olha que coração bom, que desejo legal. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele simplesmente foi deposto do trono, porque ele desobedeceu. E nós ainda tentamos adorar a Deus do nosso jeito, com as nossas vontades. Não, eu tenho certeza que Deus vai aceitar o meu louvor, mesmo eu odiando a irmãzinha que está aqui do meu lado, e eu estou abraçada com ela no louvor. Olha que delícia, eu estou aqui. E eu não consigo nem olhar, nem o cheiro dela é bom. Caramba, Deus não aceita. Não, mas eu entendo, eu sou cristão há 200 anos já, puxa vida, eu conheço tudo, mas é que o dízimo não dou, porque, eu não sinto de Deus. Amigão, existe, gente, existe. Dá risada não que existe. Cara, essa é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Entenda, eu estou falando disso porque eu sei que isso pega. Eu sei que isso incomoda. Incomoda. E tantas outras coisas. A gente acha que... Abra sua Bíblia comigo, vamos ler aqui. Malaquias. Capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos, Senhor? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível.
Versículo 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra. Mas o que essa palavra quer dizer é que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita o tempo livre. Sabe? Acabou agora a novela. Eu vou orar 10 minutos até que comece a próxima novela. É no comercial, no intervalo eu oro, tantos comerciais e tal, mas agora acabou, parou, vamos lá. Deus não aceita. O Novo Testamento, a palavra nos diz que nós somos reis e sacerdotes, todos nós. Nós temos um papel fundamental, o Espírito Santo habita em nós. Olha que privilégio. E aqui quando Deus fala, vocês me desonram, e vocês ainda perguntam como? Como? Olha o tipo de oferta que vocês estão trazendo para mim. E agora eu não estou falando de oferta e de dízimo, de financeiro. Eu estou falando de vida. Olha a vida que vocês estão apresentando. Isso é vida de um homem ou de uma mulher de Deus? Isso são pensamentos de homens e de mulheres de Deus? Isso são desejos do coração que um homem ou uma mulher de Deus devem ter? Som do teu coração, hein? Olha a sua vida. Será que isso é uma vida de um homem e de uma mulher de Deus? Ou será que nós estamos fazendo como Saul, que achou, que imaginou, que poupando aquilo ali, ele poderia oferecer para Deus? Olha que bonito. Eu imagino as pessoas olhando Saul fazendo aquilo e falando, nossa, como Saul é espiritual. Olha, ele pegou os melhores e ofertou para Deus. E aí Deus olhando lá de cima e falou assim, o que esse cara está fazendo? Mas eu não fui claro. O que ele está fazendo? E aí a palavra de Deus nos diz lá em Samuel, o que ele estava fazendo. Ele estava cumprindo o desejo das pessoas que estavam em sua volta. Era o desejo do seu coração, ser agradável aos outros. Que as pessoas pudessem olhar para ele e falar assim, nossa, como esse cara é santo, como esse cara é de Deus, meu Deus, olha como ele se veste, olha como ele fala, olha como ele se porta, olha como ele ora com as mãos levantadas, olha como ele louva. E aí Deus está olhando lá de cima e falando assim, está entendendo nada? Meu Deus, Jesus, vai lá, por favor, Espírito Santo, vai ali, ajuda ele, dá um chacoalhão ali para ver se sai alguma coisa. Nós não podemos, nós não devemos mais colocar o nosso achismo na presença de Deus. Se você achar alguma coisa, não acha mais nada. É melhor não achar nada do que achar alguma coisa. Quando nós não entrarmos na presença de Deus, entre desarmado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a primeira resposta pode ser assim, não é para você. E se você estiver armado, se você tiver, a sua reação não vai ser como aquela mulher. Falar, eu sei, Jesus, que não é para mim, mas eu me contento com qualquer sobrinha, com qualquer migalha. Eu me contento de estar aqui aos seus pés, mesmo não sendo o que o Senhor deseja. Deixa eu ficar aqui só um pouquinho, Jesus. Vocês entendem a diferença? Quando nós realmente tememos a Ele, quando nós colocamos a nossa vida e nós entregamos a ela a Deus, como tudo vai se fazer novo na nossa vida. Os nossos desejos vão se cumprir, porque os nossos desejos serão os desejos de Deus. A nossa vontade vai se cumprir. Nós vamos orar e falar, Deus, faz isso, abre essa porta, e blá, blá, blá. Deus fala assim, claro, eu só estava esperando você falar comigo, porque eu quero abrir, porque é a minha vontade para você. E
Aí a gente vai começar a caminhar. Vocês entendem? Eu espero que a gente viva isso. Eu me incluo com certeza nisso. Não podemos ter mais, no mínimo nesta igreja, ou no mínimo nas pessoas que estão aqui esta noite, crentes frustrados com a palavra de Deus. Crentes frustrados com o pastor, com o apóstolo, com o diácono, com sei lá quem for, não sei com quem mais, com a tia da cantina, não sei. Não podemos mais. Não existe frustração no meio do povo de Deus. Não existe frustração. Eu, há um tempo atrás, fui conversar com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim assim, eu estou desiludido com Deus, porque uma pessoa se levantou e falou contra mim. Puxa vida, então você não entendeu nada. Porque se essa pessoa falou contra você, é porque Deus queria falar alguma coisa com você. Podia ser a maior calúnia do mundo, podia ser a maior mentira do mundo. Deus queria fazer algo na sua vida. Deus queria tratar com o seu coração. Deus queria fazer uma obra na sua vida. Só que você reprovou. Vai ter que continuar passando. Quem já se formou aqui? Alguém gosta de escola? Acho que não, né? Quem gosta de prova? Alguém gosta de prova, de fazer prova? Ninguém? Levanta a mão aí. O Rogério não está aqui não hoje, né? Não está. Acho que ninguém, né? Assim, sem consciência, tirando os professores, tal, me perdoem pelo... Nossa, a gente vai passar a nossa vida inteira passando prova e reprovando, passando e reprovando. É isso que a gente quer? Não. O que a gente precisa é começar uma prova, a gente parar e falar, Deus, é comigo o negócio, né? É comigo? Então fala, Deus, por favor, porque quanto mais rápido eu sair desse negócio, melhor para mim, melhor para você. E vamos embora. Eu quero crescer, eu quero ser cheio, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida, eu quero fazer o desejo do seu coração, eu quero cumprir a obra que está no seu coração, eu quero o que o Senhor deseja. É difícil chegar para Deus e falar assim, Deus, tira o desejo do meu coração, o meu desejo, tira a minha vontade. Eu ouvi uma vez a apóstola falando, ela falou mais de uma vez, com certeza, mas ela falando o seguinte, que às vezes ela orava para Deus, falando o seguinte, Pai, aproveita esse momento de lucidez, e eu deixo assinado aí, tá? Não deixa eu fazer besteira não, tá assinado aí já, mas não deixa eu fazer besteira, não deixa eu cair mais nessa situação, Jesus. Aproveita esse momentozinho agora, de 2 minutinhos, que eu estou lúcida, que eu estou entendendo que eu estou errada, que eu estava fazendo errado, e não deixa mais eu fazer isso, não. Sabe o que é isso? É abdicar do nosso livre-arbítrio. Quantos estão dispostos aqui? Abdicar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do seu desejo, daquilo que sacia a nossa carne, daquilo que sacia o nosso orgulho. O nosso orgulho. Né? Não, que há nada. Quem está disposto? Não é para qualquer um. De verdade, de verdade. Porque se você não entender, preste atenção, se você não entender que a sua vida, seus desejos e as suas vontades têm que estar condicionadas a Deus, e você faz algo como isso, entregar a sua vontade, entregar o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus, o que vai acontecer com você amanhã? Você vai se frustrar. Porque você vai estar olhando para o homem que virou para você e falou que não é para você, que você não faz parte disso. Você vai olhar e falar, é verdade. Não adiantou nada. Aí Deus fala assim, tá bom, você me deu aqui uma folha em branco, assinada. E aí eu vou, falo com você, e você continua fazendo do seu jeito, da sua vontade. Nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. O Espírito Santo de Deus geme por uma igreja viva, uma igreja que precisa da vontade dEle, precisa, anseia pela vontade dEle, não anseia por nada nessa terra, anseia para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas, que o reino dEle seja estabelecido nessa terra. Feche seus olhos.
Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Comece entregando, se você entende as suas vontades, os seus desejos. Fala: Jesus, até hoje eu tenho vivido, ou estou aqui na igreja porque eu quero alguma coisa. A partir de hoje eu não quero mais nada, Pai. Talvez você esteja frustrado com pessoas. Talvez você já foi machucado por pastores, por líderes, por irmãos. Essa noite é a noite de você liberar perdão. Essa noite é a noite de você liberar realmente. E falar: Deus, como eu fui infantil. Puxa, Jesus, como eu era uma criança ainda ali, olha. Eu não entendi que aquela boca falando mal de mim era o Senhor. Era o Senhor me alertando para algo que era para um caminho que eu não deveria ir mesmo. E hoje, olha, passado alguns dias, alguns anos da minha vida, eu consigo enxergar isso. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, de nós mudarmos a direção das nossas vidas e dos nossos ministérios. Entregarmos a nossa vontade, entregarmos os nossos desejos para Ele e falar: Deus, eu entendo que eu estou debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Deus, eu entendo, Jesus. Pai, eu quero ser uma terra boa. Oh, Jesus, eu não quero ser uma terra espinhosa, eu não quero ser uma terra árida, rochosa. Eu não quero que a Tua palavra seja desperdiçada na minha vida. Mas eu quero realmente que o Teu querer e a Tua vontade se cumpram em mim. Jesus, esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso desejo, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa entrar em cada vida aqui. Pai, aqueles que necessitam liberar perdão por algo, para alguém, meu Pai, que eles possam conseguir liberar esse perdão. Eu sei que não é difícil, eu sei que é difícil, Jesus, mas é o Senhor que faz essa obra. É o Senhor que cumpre essa obra, Pai. Eu vou fazer um apelo muito específico. Eu sei que não são para muitas pessoas aqui, mas em nome de Jesus, essa é a oportunidade que você tem. Se você tem mágoa de alguém, se você sentiu, se enquanto eu estava ministrando aqui, você lembrou de alguém, fique em pé agora em nome de Jesus. Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser o seu pastor, pode ser o líder de jovens, pode ser, sei lá, professor da escola bíblica, pode ser quem for. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque, Pai, quando nós assumimos as nossas deficiências, Pai, é um momento onde o Senhor pode entrar e limpar o nosso coração, Jesus. Pai, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é quem liberta, Pai. O Senhor é quem liberta, Jesus. Alabassuri canta na alabás. Pai, esta noite eu te peço, Pai, entra agora em cada coração. Entra agora, Jesus, em cada vida, Pai, e livra agora, cura agora, Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue em pé. Eu gostaria de convidar também para ficar em pé todos aqueles, e preste atenção, de novo, que desejam
entregar a sua vontade para Deus. Desejam entregar a sua vontade para Deus. Isso não é simples. Isso é complexo. Isso exige uma vida cristã. Isso exige um caminhar com Deus. Isso exige que os nossos olhos se fechem para os acontecimentos mundanos e a gente se curve para Deus, para cumprir a mais louca vontade de Deus. Mas é a louca e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. 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 Vamos louvar o Senhor.